Ela descobriu que o ex-namorado da amiga estava traindo ela, olha só. O dia que eu descobri que o namorado da minha melhor amiga estava traindo ela. Gente, essa história é tão chocante, mas não porque ele traiu ela. Afinal, a gente tá falando de um homem, né? Mas a forma que eu descobri foi bizarra. Simplesmente tudo começa com eu decidindo que ia fazer uma aula de boxe na minha academia. E observação, eu não costumava fazer aula de boxe. Nesse dia eu resolvi fazer. E aí, nessa aula, estavam umas meninas que eu conhecia da academia, porém eu não tinha intimidade nenhuma. Enquanto a gente estava fazendo a aula, eu fiz dupla com alguma delas, e no final da aula, era uma sexta-feira à noite, e elas me chamaram para tomar uma cerveja ali do lado, numa pracinha. Lá, a gente começou a falar do único assunto que a gente tinha em comum, que era a academia, né? Então a gente foi falando de algumas pessoas lá que eu não conhecia de nome e só por foto. E eu fiquei muito curiosa pra saber de quem a gente tava falando, né? Então eu procurei nome e sobrenome, porque elas me passaram lá. E eu não tava achando de jeito nenhum no Instagram. Até que eu falei assim, me dá seu Instagram, que aí eu procuro pelo seu Instagram, com uma das meninas que estavam lá, né? Na hora que eu abri o Instagram, eu vi que ele, o namorado da minha amiga, tinha ela adicionado no Instagram dela. Até então, normal, mas na minha cabeça eu já pensei, ué, da onde ele conhece ela, da onde ela conhece ele, porque ele não mora aqui por perto, ele mora um pouco longe, sabe? Gente, eu sou muito cara de pau, né? Já fui perguntando, ué, você conhece o fulano? Esse fulano é namorado da minha amiga. Aí ela, quem? O tal? Sim, eu conheço. Aí eu, como foi isso? Da onde você conhece ele? Aí ela, de tal pessoa. E eu, muito bocuda, muito curiosa, eu perguntei, mas você já ficou com ele? Gente, simplesmente assim, na lata, eu perguntei pra ela, você já ficou com ele? Ela respondeu que sim. Eu fiquei assim, meio... Que loucura, né? E, gente, eu quis saber mais sobre essa história. Pra eu me aprofundar mais, eu comecei a entrar nos assuntos com ela, né? Ela falou que namorou por muito tempo e tal. E esse namorado da minha amiga também tinha namorado por muito tempo, antes dela. Ou seja, em que período foi isso? Mas ainda assim o meu pensamento era, bom, eles ficaram quando ambos estavam solteiros, antes dele namorar com a minha amiga, e depois que ela ficou solteira, né, do último namorado dela. Só que aí ela me lança a informação que ela estava solteira há pouco tempo. E o namorado da minha amiga e ela estavam namorando há, tipo assim, quase 2 anos. Então, teoricamente, tinha pouco tempo também. Não sei se vocês estão pegando a minha linha de raciocínio, gente, mas olha só a lógica. Ele namorou por muito tempo, ela namorou por muito tempo. Ele começou a namorar com a minha amiga um tempo depois de ele ficar solteiro e ela estava solteira há pouco tempo. Ou seja, quando foi isso? Foi quando, minha filha, eu comecei a cavucar e eu quase pressionei a menina a me contar todos os detalhes. Eu pedi pra ela ver qual foi a data que ela ficou com ele. Gente, eu não tinha, assim, a certeza do momento que ele tinha começado a namorar com a minha amiga. Mas eu tinha uma noção, assim, de mês, sabe, de período. Foi quando ela falou um período tal e eu fiquei assim, gente, eu tenho certeza que nessa fase, pelo menos, eles estavam se conhecendo. Namorando, não sei, mas eles estavam quase lá. Bicha, foi quando não teve jeito. Eu tive que mandar mensagem pra minha amiga perguntando a exata data que ela começou a namorar com ele. E na hora, gente, que eu mandei essa mensagem pra ela, eu acho que ela já tinha caído a ficha do que tinha acontecido, porque eu tava perguntando aquilo. Na hora, eu simplesmente fiquei chocada, porque minha amiga passou a data e bateu certinho com a data que ela tinha ficado com ele. Foi tipo assim, um mês depois que o namorado da minha amiga e ela começaram a namorar. Ou seja, com pouco tempo de relacionamento, cerca de um mês namorando com a minha amiga, ele já tinha traído ela com uma pessoa, teoricamente, que jamais chegaria nos nossos ouvidos, porque essa menina não era conhecida, ela era simplesmente da minha academia. Não tinha contato nenhum com essa minha amiga, sabe? Querem mais babado? Não ficou só no beijinho não, tá, meu amor? Rolou muito mais coisa. O buraco foi muito mais embaixo. E eu tava contando ao vivo pelo WhatsApp pela minha amiga, gente, que eu não ia conseguir guardar aquilo nem por um minuto. Vocês têm noção que tudo isso caiu no meu colo de uma forma muito, 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 muito bizarra? Eu não ia fazer essa aula, eu decidi fazer de última hora. A menina estava nessa aula, depois a gente decidiu sair. Eu nunca tinha tido esse nível de intimidade com elas pra sair, então foi um acaso. Foi um acaso a gente falar de uma pessoa na academia, da academia, e eu querer saber sobre essa pessoa e acabar vendo que o namorado da minha amiga e ela se conheciam de alguma forma.
Fora que se eu tivesse me contentado só que eles se conheciam e que eles já tinham ficado em algum momento e deixado isso pra lá, eu jamais teria descoberto que foi no período enquanto a minha amiga já tava namorando com ele. Essa, pra mim, é uma das certezas mais bizarras que eu tive, que independente do que você faça, independente da mentira que você contar e do que você fizer, sempre vai cair à tona, gente, de uma forma ou de outra. E, gente, outro detalhe, ela era uma pessoa super tranquila dentro do relacionamento, ela não era ciumenta, louca, que ficava atrás e tal. De repente, se ela tivesse, ela realmente teria descoberto mais cedo. Mas a lição é, não importa, sabe, se você ficar procurando ou não, a verdade sempre chega. Agora eu vou contar o desfecho dessa história, né? Como foi a reação dela com ele depois de ter descoberto essa gaia por mim. Vou contar na parte 2. Ela falou uma coisa muito certa. Quando as coisas têm que ser descobertas, vai ser descobertas. Vai chegar no ouvido da pessoa certa, sabe? E ela falando esses cálculos aí, eu não entendi nada, mas agora tudo faz sentido. E vamos aqui ver a reação. Como foi que essa menina reagiu aí e se ela ficou com um ex ainda? Olha só, que eu espero que não tenha ficado. O dia que eu descobri que a minha amiga levou uma gaia depois de um treino de boxe. Esse é o desfecho dessa história, gente. Se vocês quiserem ver tudo, né, como rolou, tá no vídeo anterior. Esse daqui é como tudo terminou, que de certa forma foi um final feliz. Gente, eu tenho muito orgulho da minha amiga, porque em nenhum momento ela regou ou fingiu não acreditar em mim, ou fingiu que a menina tava mentindo, sabe? Inclusive, a menina foi super solícita também, gente. Eu achei essa união de mulheres nesse dia super top. Porque em todo momento, em vez da menina ficar com medo, né? Tadinha, ela era uma vítima também, que ela não sabia que ele namorava. Ela, ao mesmo tempo, foi super solícita e tudo que eu tava perguntando, ela tava falando sem medo e sabendo que eu tava falando com a minha amiga, enquanto ela tava me passando as informações. Então, assim, de certa forma, ela também contou ali pra minha amiga, né? Porque foi via eu, mas ela tava sabendo que eu tava falando pra minha amiga. E aí, gente, quando ela descobriu, ela chamou ele na hora. Tipo assim, parece que ele tava num shopping fazendo alguma coisa. Ela ligou, falou assim: já descobri tudo, você vem pra cá agora e a gente precisa conversar. Gente, imagina como a perna desse menino deve ter tremido na hora que ela falou isso, né? Mas, obviamente, ele largou tudo e foi pra casa dela. Lá ela me contou que ele sentou, ela sentou, já foi falando tudo. E aí, de primeiro, ainda tentou, né, cozinhar ela ali, enrolando, falando que não aconteceu nada disso. Até que a diva, muito inteligente, falou assim: não foi ninguém que me contou, não. Ela me contou a própria. Ou seja, a menina que ele traiu, né? Mas, na verdade, não foi ela, entendeu? Ela falou isso pra ele não ter saída. Tipo assim, ele tinha que admitir. Quando ela falou, tal menina me contou, ele na hora falou, então, aconteceu, mas não foi bem assim. Mentira, gente, não teve nem como ele falar essa típica frase, né? Porque realmente ela tava ali com todas as fontes, todos os dados, todas as evidências, né? E aí ele só teve que aceitar que ele foi pego na merda. Gente, como eu falei, foi uma traição no início do relacionamento deles. Eles já tinham um relacionamento de quase 2 anos, então já tinha um tempinho, né? Essa, pelo menos, foi a única traição que a gente soube até agora. Mas assim, ela não deixou a coisa ficar mais abafada por conta de ter sido no começo. Ela levou como uma traição como se tivesse sido ontem. E ela foi muito braba, gente, porque em qualquer momento ela podia se sabotar pensando, foi há muito tempo atrás. Ela poderia ter caído nessa, tá ligado? E ter continuado com ele, ter virado a página e ser infeliz, né? Porque depois de uma traição, gente, não tem como ser a mesma coisa. A diva preferiu seguir o rumo dela, entendeu? Voltar a ser solteira maravilhosa. Que isso, gente, as pessoas, eu não sei porque as pessoas têm medo de ser solteiras. Ainda mais terem sido sacaneadas, cara. Tipo assim, ser solteira é bom, cara. Vai viver sua vida. A melhor coisa que aconteceu na vida dela, assim, ela se desenvolveu em vários quesitos, tanto profissional, tanto emocional. Aconteceram muitas coisas na vida dela depois que ela se livrou. Ela segue feliz. E assim, eu acho uma pena, né? Porque eles eram um casal bonito, eu gostava dele, né? Ele nunca tinha apresentado nenhum tipo de comportamento, gente, isso que é o mais bizarro, tóxico, ou que fosse uma pessoa filha da puta. Eu era amiga dele, inclusive, sabe? Então, assim, foi um choque pra mim também, foi uma decepção pra mim também. Eu sempre penso que se eu fosse traído um dia, eu faria tal coisa e faria tal coisa. Mas essa reação dela, o jeito que ela agiu, foi o jeito mais bonito de se ver e o mais forte também. E eu admiro muito ela por isso. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ela.
E foi isso, gente. Terminou assim, com um final feliz e não com ela voltando pra ele ou então ela não acreditando em mim. Espero que vocês tenham gostado da história, né? Uma história real, oficial aqui pra vocês. E eu quero trazer mais esse tipo de conteúdo porque eu tenho algumas outras histórias pra contar pra vocês. E se vocês gostarem, eu trago mais vezes. Eu achei muito braba a atitude dessa amiga dela, porque ela poderia ter falado, foi muito tempo que aconteceu, e isso não interfere mais no nosso relacionamento e continuar com ele. Mas ela decidiu acatar a traição como se fosse recentemente, né? E a menina também, eu achei totalmente braba também, a que foi traída também, de certa forma, né? Porque em momento algum ela negou falar as coisas, ela falou tudo o que tinha acontecido e as duas se juntaram e se uniram pra pegar ele no flagra, né? E aí, essa amiga também aqui que tá contando a história fez a total reviravolta nessa história, né? Porque ela que ajudou a descobrir a traição, a contar pra amiga, né? Que ele tinha traído ela, né? Porque se trair uma vez, vai continuar traindo. E se ela ficasse com ele, ela ia sempre ficar com aquele remorso de traição e insegura. E ele ia acabar fazendo novamente. Esse é o vídeo de hoje, é um prazer te ver aqui. Comente sua opinião e até o próximo vídeo. Tchau!